Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que aparece muito em consulta, que é a questão do cálcio quando temos uma alimentação mais plant-based. E a primeira coisa que eu quero realmente desmistificar é que nós conseguimos ir buscar cálcio a vários tipos de alimentos diferentes, não temos que consumir lacticínios para termos um bom teor de cálcio na nossa alimentação, ok? Ponto assente. Claro que o cálcio de origem dos lacticínios acaba por ter aquilo que se chama uma biodisponibilidade, portanto uma capacidade de ser absorvido pelo nosso organismo maior. Mas isso não quer dizer que não consigamos ir buscar a vários outros tipos de alimentos e, aliás, nós vemos isso porque temos várias pessoas que fazem uma alimentação sem lacticínios, incluindo o meu caso, e conseguimos ter níveis de cálcio na nossa alimentação equilibradíssimos. Obviamente que nós associamos geralmente o cálcio aos ossos e aos dentes, portanto pensamos fases de crescimento e fases pós-menopausa, no caso específico das mulheres, são aquelas fases em que nós temos que ter maiores cuidados. Portanto, e obviamente a gravidez, não é? Temos que ter maiores cuidados, precisamos de ter uma garantia de aporte de cálcio de qualidade. Mas eu acho que, na verdade, nós temos que ter este cuidado sempre. Portanto, toda a alimentação que nós temos ao longo da nossa vida tem que ter por base este cuidado com a absorção dos nutrientes que nós temos. Isto significa o quê? Que se eu estiver a passar por fase em que o meu intestino não está bem, ou se eu tiver não sei quantos anos com o meu intestino, com um trânsito intestinal demasiado lento ou demasiado rápido, etc., significa que eu tenho aqui alguns problemas de trânsito intestinal e é aqui que nós absorvemos os nutrientes, portanto significa provavelmente que eu não estou a absorver na maior capacidade. Depois outra questão. Todos nós temos tendência, hoje em dia, com o nosso estilo de vida, para termos uma diminuição muito grande dos níveis de vitamina D, sobretudo na altura do inverno. Apesar de vivermos num país com imenso sol, imenso calor, isto é uma realidade que nós estamos a observar bastante. Então significa que nós temos que ter cuidados acrescidos com a questão da vitamina D, porque senão o cálcio não se vai fixar nos nossos ossos. Então, vitamina D, lembra-se, não é só sol, é maioritariamente, mas cá está também num regime de uma alimentação um bocadinho mais plant-based, temos teores de vitamina D menores e, portanto, temos que ter aqui um cuidado acrescido, mas muito importante, em muitos casos, e na maior parte, eu diria a maior parte, na maior parte de nós, a suplementação de vitamina D no inverno faz todo o sentido. E isto são cuidados pequeninos que nós podemos ter para garantir que a nossa biodisponibilidade, a nossa capacidade de retenção, a nossa absorção estão nos níveis ótimos, ok? Então, vocês já me ouviram aqui em vários episódios falar sobre a questão dos suplementos alimentares. Não sou nada a favor de suplementos alimentares ao desbarato. Eu acho que suplementos alimentares têm que ser certeiros e funcionais. E ao longo do ano temos necessidades diferentes e, portanto, aqui, por exemplo, numa altura de inverno, poderia ser uma altura ideal para fazer esse reforço, por causa precisamente, então, de uma diminuição que nós temos à exposição solar e, portanto, acabamos por ter níveis de vitamina D mais baixinhos, ok? Focando-nos aqui na questão do cálcio, eu acho que, bom, eu tenho aqui nas minhas cábulas os valores todos de referência por idade. Eu vou deixar isto depois nas legendas, sobretudo para quem vê no YouTube acaba por ser bom, ficam lá com os valores e até, por exemplo, para a escolha de um suplemento de cálcio, se fizer sentido para vocês, pode ser importante. Mas eu queria me focar em algumas verdades e mitos. Primeiro que tudo, será um mito afirmar que a alimentação vegetariana ou vegan é meio caminho para haver carências? Não estou a dizer que vamos ter sempre esse déficit, mas será que há uma tendência maior? Bom, a resposta é que há essa tendência, não é? Porque obviamente não havendo lacticínios e como falávamos, podemos ter uma necessidade, não digo uma necessidade acrescida de cálcio, mas uma exposição ao cálcio que é menor, ok? Claro que sim, é verdade que o cálcio está presente maioritariamente em alimentos como sementes, como vegetais de folha verde escura,
os laticínios, etc. Mas as concentrações deste mineral variam muito e, por exemplo, faz-se muito aquela analogia em que 100 gramas de sementes de sésamo têm 6 vezes mais cálcio ou 200 gramas de brócolis têm 6 vezes mais cálcio do que o leite, certo? Mas nós não consumimos 100 gramas de sementes de sésamo, isso é quase um pacote inteiro. E nos brócolis a biodisponibilidade é muito mais baixa, não é? Portanto, nós já sabemos que nós até podemos estar a fazer essa analogia, mas essa analogia na verdade não faz grande sentido porque a taxa de absorção é muito diferente. Nós temos que conseguir ter uma visão mais completa, ou seja, não é optar por ter uma alimentação vegetariana ou vegan que eu vou estar extremamente carenciado, e existem alguns componentes importantes que levam a necessitar da suplementação, mas isso é assim em qualquer regime alimentar, não é apenas na alimentação vegetariana ou vegan, também pode acontecer uma pessoa que consuma carne e peixe, mas o importante aqui é fazer análises periódicas. Eu diria que anualmente, se nós fizermos análise ao sangue e se despistarmos aqui os níveis destes minerais, os mais importantes, pelo menos ferro, vitamina D, o cálcio, até podemos também analisar o iodo, que impacta muito também a nossa tiroide, o ácido fólico, outra vitamina, também muito importante, vitamina B12. Há muitas coisas que nós devemos ir analisando e eu acho que é sempre importante. E aí sim, vemos se temos uma necessidade acrescida ou não. Não é por realmente mudarmos a nossa alimentação. Mas existe um estudo que recentemente comparou a quantidade ingerida de cálcio em diversos padrões alimentares e eu queria chamá-la a atenção para aqui. Foram incluídos omnívoros, ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, os piscívoros, os vegetarianos e os veganos. E no final do estudo foi possível verificar que até os omnívoros tinham carência de cálcio, daí a importância de conhecermos bem os alimentos, ok? Portanto, não é por retirarmos determinados alimentos da nossa alimentação que vamos ter mais carência de cálcio. Podemos, obviamente, estar em maior risco se tirarmos laticínios e outros tantos. Mas o importante é sabermos variar. Se nós sabermos variar e ir buscar várias fontes, ir buscar vitamina D e ter aqui uma boa complementaridade de alimentos que faça com que não haja uma baixa absorção, não é? Não ter cafeína, etc. Tudo isso vai nos ajudar bastante. É importante referir também que os padrões alimentares que não sejam omnívoros, neste estudo, conclui-se que têm uma propensão para carências mais elevada. E, portanto, neste estudo verificou-se que os veganos tinham 30% maior probabilidade de fraturas ósseas devido a estas carências, não só de cálcio, como de vitamina D, ok? Então, daí que seja importante haver variedade, consciência nas escolhas dos ingredientes, sabermos que há esta possibilidade maior, também numa alimentação vegetariana ou vegan há uma tendência maior para carência de vitamina B12 ou de ferro, já sabemos que ela existe e, portanto, temos que dar um bocadinho a volta tentando ir buscar outros tipos de alimentos e fazendo a tal complementaridade. Agora outra coisa. O cálcio é importante para prevenir a osteoporose? Será que isto é mito ou verdade? Bom, como foi dito anteriormente, este micronutriente é importante para qualquer faixa etária ou género e evidentemente que é muito importante para a prevenção da osteoporose. Nas tabelas de recomendações das diversas instituições de renome, há uma variação da quantidade necessária na ingestão, no entanto não existe uma única faixa etária que não precise de ter cálcio presente. A verdade é que o cálcio consegue ser importante na prevenção da osteoporose, visto que, obviamente, ele faz parte da constituição da nossa massa mineral óssea. E quando nós falamos de osteoporose, como vos dizia logo no início, temos uma tendência maior para mulheres pós-menopausa, portanto, há uma probabilidade maior nestes casos. Portanto, aí sim, é importante atacar com muito cálcio e termos a certeza que vamos ter uma quantidade de cálcio provavelmente mais cuidada ou suplementada ou o que for, ou alimentos até fortificados, mas realmente é importante termos aqui esta atenção porque sim, é importante para prevenir, não só para prevenir, como também para depois do diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, portanto já o início de uma perda de densidade, começarmos a ter esse cuidado também. O cálcio no nosso organismo
será que se encontra apenas nos ossos? Isto é mito ou verdade? Então, 99% do cálcio presente no nosso organismo encontra-se circunscrito, sim, aos ossos e dentes. No entanto, 1% circula no nosso sangue, em fluidos extracelulares, em tecidos, com várias funções metabólicas. Portanto, podemos dizer que é uma verdade mais ou menos mito, não é? Porque é uma verdade com um bocadinho de abertura. Tendo em conta o que já foi dito, podemos então dizer que é verdade que o cálcio não tem apenas uma função óssea. Bom, o cálcio é importante para o transporte de certos componentes entre as membranas celulares, para a libertação de neurotransmissores, para a transmissão nervosa e para a regulação do músculo cardíaco. Este mineral estimula a formação de um coágulo sanguíneo e é um cofator de reações enzimáticas, algumas delas, portanto, presente aqui também na parte da digestão. Este micronutriente tem mostrado uma influência no processo de cura de uma ferida, apesar de ainda não estar bem definido como. Portanto, estão a ver que ele vai muito além da parte dos ossos. Uma ingestão adequada de cálcio pode reduzir o risco de algumas doenças crónicas, como é o caso de hipertensão, hipercolesterolemia, cancro do cólon, pedras renais. Uma ingestão adequada de cálcio pode reduzir o risco de diversas doenças crónicas, tais como a hipertensão, a hipercolesterolemia, o cancro do cólon, pedras nos rins e ainda obesidade abdominal. Portanto, muito, muito além da parte de ossos. Para manter bons níveis de cálcio no organismo, basta ingerir alimentos que tenham cálcio. Isto vai bater aqui um bocadinho naquilo que já vos tinha dito, portanto já vos dei aqui um bocadinho a resposta, mas acaba por ser um mito e a resposta realmente é um bocadinho complexa. Primeiro porque é importante referir que nós podemos perder cálcio através da urina, das fezes, do suor, até com a queda do cabelo nós podemos perder cálcio. E portanto nós podemos ingerir alimentos ricos em cálcio, mas se estivermos a ingerir ao mesmo tempo substâncias que facilitam a sua eliminação pela urina, pelas fezes, etc., e isto acontece com substâncias como sódio, sal ou açúcar, nós acabamos realmente por não beneficiar das quantidades ingeridas. Portanto, há ingestão, mas depois também há uma perda acrescida. Segundo, o metabolismo do cálcio é regulado por hormonas, pela paratiroide, pela calcitonina e pela vitamina D3. E sim, a vitamina D vai contribuir para a formação desta hormona, a vitamina D3, por isso convém ter níveis realmente estabilizados e equilibrados destas hormonas para absorvermos melhor. Terceiro, porque a combinação de outros alimentos, como há um bocadinho também vos estava a dizer, pode facilitar ou dificultar a absorção. Ou seja, nós até podemos ter uma refeição que vai satisfazer as nossas necessidades de cálcio, diárias, ou pelo menos parte delas, mas se nós formos acompanhar esta refeição com um inibidor, por exemplo o ferro, nenhum deles vai acabar por ser absorvido, pelo menos em quantidades interessantes. E isto significa que, analisando com mais detalhe, os componentes a evitar consumir juntamente com uma refeição de cálcio são oxalatos, fitatos e ferro. Estes componentes também podem ser considerados os componentes quelantes devido ao facto deles reduzirem a absorção do cálcio. Então, os oxalatos e fitatos podem estar presentes nos hortofrutícolas, ou seja, alimentos com maior quantidade destes componentes podem ser as leguminosas e por isso é muito importante realmente nós demolharmos as leguminosas para eliminarmos uma parte destes fitatos, do ácido fítico, para que depois quando vamos consumir não estejam lá estes inibidores da absorção do cálcio, ok? Então é muito importante. Mas nem todos estes hortofrutícolas têm estes componentes quelantes em grandes quantidades e também podem ser diminuídos através deste processo da demolha. Portanto, atenção, não vou agora deixar de consumir legumes e fruta, não foi nada disso que eu disse. Temos é que ter atenção que alguns deles podem ter essas substâncias, portanto, o demolhar, o lavar bem, às vezes só o cozer em vez de consumir em cru é importante e nós também já vimos isso noutros episódios em que falávamos que às vezes só a confecção muda um bocadinho esta estrutura química dos alimentos e faz com que depois de repente nós consigamos ter uma absorção um bocadinho diferente. Devemos estar a par do que é que nós precisamos ou não e, portanto, evitar aqui. Já perceberam que cálcio e açúcar não combina bem. Cálcio e muito sal na alimentação também não vai ajudar, porque vai diminuir aqui a capacidade de retenção.
Houve um estudo que afirmou também que seria necessário consumir cerca de 2,5 chávenas de brócolos, a tal coisa que eu vos dizia, 7 chávenas de feijão vermelho ou 170 gramas de amêndoas torradas, de forma a ser absorvido o cálcio equivalente a uma chávena de leite. E por isso é que existe tanto esta ideia que se não houver laticínios não há uma absorção. A verdade é que eu acho que isto também é um bocadinho bater no ceguinho, no sentido em que voltamos à mesma coisa de, na alimentação vegetariana, se nós queremos ter complementaridade de nutrientes, se queremos ter proteína, imaginem, na mesma quantidade ao fim do dia, temos que ir buscar a várias fontes diferentes e não tem mal nenhum com isso. E se calhar nós até ingerimos a mais proteína, imaginem, numa alimentação com carne e peixe, porque depois consumimos queijo e consumimos fiambre e salsichas e atum e o que for, fora das refeições, além da carne e do peixe, mas depois também não temos outras coisas que são interessantes, como o ferro, ou como a vitamina B12, ou como o cálcio. Portanto, sei lá, isto nunca é muito linear, não é? Eu acho que é muito difícil nós dizermos que um regime alimentar vegetariano tem menos consumo do que no regime alimentar de carne ou peixe, porque os outros de carne ou peixe também têm menos coisas que os vegetarianos, e por exemplo isso vê-se muito com a fibra. Uma alimentação vegetariana tendencialmente tem muito mais ingestão de fibra, o que é muito mais benéfica para a saúde intestinal, o que é muito mais benéfica para a saúde mental, o que é muito mais benéfico para o sistema imunitário. Portanto, olha, eu podia estar aqui o resto do dia, se tivesse voz para isso, para vos falar sobre esta dualidade e esta disparidade. Ok, temos que ter atenção, vamos então focar-nos em ter uma alimentação variada e uma alimentação que não esteja aqui a inibir. Portanto, se queremos ter uma alimentação com leguminosas, com mais legumes e fruta, o demolhar é importante e o cozinhar também pode ser importante em alguns casos. Quanto ao outro componente quelante que eu fui falando aqui também, que é o ferro, é importante então reter que para uma melhor absorção de ferro nas refeições principais e para uma melhor absorção de cálcio nos alimentos com ele contido, é de evitar juntar ambos numa só refeição. Portanto, evite, imagine, coisas como gratinados e natas nas refeições principais e terminar a refeição com iogurte. Ou seja, estarmos a colocar aqui alguns alimentos que podem estar a diminuir a absorção de ferro. Ou até, por exemplo, crianças que consomem leite numa refeição principal como bebida, que depois na realidade não estão a absorver aquele cálcio e o ferro também não. A maior parte dos pais costumam dar esta opção de sobremesa às crianças do iogurte, isto vê-se muito nas escolas também. É uma opção saudável, alterna aqui com o doce, mas a verdade é que não tem um efeito tão interessante, e mesmo se estivermos a colocar batidos que possam ter leite ou bebidas vegetais fortificadas na refeição, isto vai realmente competir aqui com a absorção. Portanto, é importante mencionar isto. Como já podemos perceber, o cálcio acaba por ter um papel importante no desenvolvimento, na formação óssea, especialmente nas crianças, e portanto devemos evitar conjugá-los. Mas agora que falamos sobre alguns agentes que são competidores, digamos assim, na absorção do cálcio, que tal falar dos que facilitam? Então, a vitamina D, como vos dizia, é uma vitamina que vai contribuir para a melhor absorção do cálcio, devido aqui à questão da hormona vitamina D3. É engraçado e fácil de lembrar, pois se formos a ver bem, quando é que as crianças crescem normalmente mais rápido? Quando estão numa exposição ao sol, quando dormem bem, não é? E portanto, no verão é uma explicação que está por trás do aumento do consumo de alimentos também mais frescos, às vezes até de alguns laticínios, e eu acho que é muito importante também fazermos essa associação. Se calhar nós até podemos fazer este acompanhamento, e mesmo em crianças que tenham uma alimentação de mais base vegetal, apanharem sol com segurança, fazer uma alimentação mais fresca, se calhar com as versões mais plant-based, alternativas aos laticínios, e conseguimos manter este crescimento sem estarmos aqui a ter nenhum tipo de comprometimento, ok? Depois, eu acho que também é importante percebermos que há nutrientes que nós às vezes não associamos ao cálcio, mas que têm um papel muito importante, como é o caso do magnésio. O magnésio também pode contribuir para a absorção de cálcio, porque ele está implicado na síntese de vitamina D. A proteína, de uma forma geral, e o potássio também podem ajudar neste processo de absorção do cálcio, daí o leite e os derivados serem realmente considerados os alimentos onde o cálcio se encontra mais disponível, porque tem uma conjugação disto tudo. E quarto, também a absorção de cálcio pode ser influenciada por diversos fatores fisiológicos. Por exemplo, a quantidade de vitamina D, a síntese
sintetizada pelo nosso organismo, a nossa idade, uma situação de gravidez ou de doença. Alguns medicamentos para certas patologias vão ainda contribuir para uma dificuldade também de absorção deste mineral, e devemos ser realmente informados quanto a isso, e pode ser necessária a suplementação de cálcio, por ser útil realmente em colmatar algumas carências, ou podemos fazer uma alimentação que possa ser fortificada em cálcio, por exemplo. Agora, já vos falei há pouco da questão da cafeína, acho que isso vale sempre a pena falarmos, não é? Eu acho que o café tem aqui uma relação amor-ódio com uma série de micronutrientes. Eu acho que é uma frase que tem uma rasteira, pensarmos um bocadinho nisso, porque é uma verdade mascarada, e que eu acho que é importante percebermos o que é que a ciência nos diz, não é? Os estudos demonstram que a cafeína pode realmente induzir a um aumento diminuto da excreção de cálcio através da urina, mas o organismo pode tentar compensar aumentando a sua absorção intestinal. Então existe evidência que revela que mulheres jovens adultas com uma ingestão adequada de cálcio e moderada de cafeína não têm implicações. Moderada, atenção, é ali à volta dos 2-3 cafés por dia, bicas. Mas 2-3 cafés por dia limite de cafeína. Não estamos a falar depois de juntar chá verde ou chá preto. Hein? Atenção com isso. E ao contrário, por exemplo, mulheres mais velhas, devido a um baixo aporte deste mineral, com 2 ou 3 cafés por dia já podem ter uma diminuição da absorção de cálcio, ok? Portanto, isto é aqui difícil de recomendar, mas se calhar temos que tentar jogar um bocadinho com aquilo que é mais importante para nós, e se com o passar da idade e com uma altura em que, imaginem, a partir de uma fase de menopausa começamos a ter uma necessidade acrescida de cálcio, então se calhar temos que diminuir um bocadinho o nosso consumo de café e alimentos ricos em cafeína, e se calhar ir buscar energizantes como uma maca, por exemplo, que tem aqui impacta esse nível e que nos dá aquela sensação de bem-estar e de energia de uma outra forma, não tão rápida como a cafeína. As mulheres têm mais carência de cálcio do que os homens? Pode acontecer, lá está, pronto, depende, vai depender da faixa etária, obviamente, e da condição, se a mulher está grávida, se está em menopausa, e também do homem e da alimentação que tem. Mas sim, varia consoante as ingestões, a concentração de vitamina D, as combinações dos alimentos, etc. Mas pronto, lá está, a mulher realmente está aqui numa situação de maior propensão, sobretudo para a osteoporose, e isto também tem muito a ver com as alterações hormonais que a mulher sofre depois desta fase de menopausa, não é? E desta etapa. Agora, vamos lá ao que interessa, não é? Alimentos. Onde é que nós podemos encontrar o cálcio além dos lacticínios? Portanto, leite, queijo e iogurtes. Óbvio. O kefir, que eu acho que é muito importante, e no kefir nós encontramos sobretudo kefir de leite de vaca mais rico, não é? De cabra também pode ser uma boa opção, mas os kefirs vegetais, de leite de coco, por exemplo, também têm algum teor de cálcio. Depois, brócolos, como vos dizia, as couves de uma forma geral, e assim vegetais de folha mais verde escura. O tofu e a soja também contêm algum. Atenção aqui com a soja, porque tem a questão de ter os fitatos, não é? Os tais agentes quelantes que vão diminuir, portanto, se comprarem feijão de soja, não se esqueçam de demolhar para conseguirem uma absorção ótima. As bebidas vegetais fortificadas, até podemos estar a falar de bebida de arroz, bebida de amêndoa, bebida de coco, etc. Mas aí também conseguimos encontrar. Águas mineralizadas também são boas fontes de cálcio. Os feijões, de uma forma geral, as leguminosas, mas sobretudo o feijão, o branco e o vermelho, têm bastante. As sementes de sésamo são aquelas que têm mais. Depois os frutos secos, no caso a amêndoa, é o que tem mais cálcio. Alguns cereais, e aqui cereais, vamos lá falar de coisas como deve ser, não é? Estamos a falar de cereais integrais. Se for um cereal mais branquinho, o floco de aveia fino, por exemplo, já praticamente não tem minerais nenhuns, além de não terem a fibra. O figo seco das frutas é assim o que tem mais cálcio. E depois os grelos de nabo também têm uma quantidade de cálcio muito maior. Esta lista não se organiza, ou melhor, esta lista não organizei assim de uma forma de ordem de quantidade, ok? Mas, numa forma geral, são os alimentos que acabam por ter mais cálcio. E é curioso também vermos as diferenças nos níveis de cálcio em alimentos da mesma categoria alimentar, como nos dizia a questão das sementes, dos frutos secos, etc. Porque nós pensamos que no leite ainda é onde conseguimos encontrar níveis maiores de cálcio, mas tendo em conta a tabela de composição dos alimentos do Instituto
Ricardo Jorge, verificou-se que o leite magro consegue ter mais cálcio do que o leite meio gordo e gordo, por uma questão também de teor de gordura e pela questão por valores por 100 gramas, mas é verdade. Posso dar aqui outro exemplo, que é no caso dos iogurtes. Se nós compararmos um iogurte normal com um iogurte grego, qual é o que vai ter um teor de cálcio maior? Segundo um estudo realizado recentemente, um iogurte grego vai possuir um teor proteico maior, mas menor quando se fala em cálcio. Portanto, estão a ver que nestes pormenorzinhos e sobretudo em faixas etárias onde a quantidade de cálcio que nós queremos ingerir tem que ser maior, nós temos que ir ao pormenor do pormenor. Se calhar não vou escolher um iogurte grego, vou escolher um iogurte normalíssimo, nem preciso ir aos iogurtes magros nem nada disso. Um iogurte normal com teor de açúcar mais baixo. E o que é que nós conseguimos concluir daqui? No fundo, que é importante ir buscar cálcio a várias fontes alimentares, que um padrão alimentar vegetariano ou vegan não significa nada em termos nem de carências nem de acrescento de cálcio, ok? Portanto, nós temos é que ter uma alimentação variada e cuidada, que os lacticídios não são a única fonte de cálcio, muito importante, nem muito menos o leite, que existem componentes que vão competir com o cálcio na absorção ou que podem aumentar a excreção de cálcio no nosso corpo, seja pela urina, seja pelas fezes. No meu caso do sal e do açúcar, ok? E existem componentes que nas refeições principais também podem fazer com que eu não consiga absorver cálcio com qualidade. Ferro e tudo o que sejam componentes que tenham aqui agentes quelantes, ou seja, chamados antinutrientes. Portanto, muito cuidado com as leguminosas e com os cereais integrais, de molhar em água durante 24 horas para que esses componentes saiam e assim quando eu vou consumir a refeição eu já não tenho esses chamados antinutrientes. E também tentar, na mesma refeição, não juntar ferro e cálcio. Se estivermos a falar numa refeição omnívora, não colocar um iogurte ou um molho de iogurte, se calhar com um prato de carne. Se estivermos a falar numa refeição mais vegetariana, se calhar não colocar espinafres com sementes de sésamo, por exemplo. Portanto, temos aqui essa questão, não dar iogurtes como sobremesa às crianças ou leite para acompanhar. Eu acho que são tudo assim pontinhos importantes a reter deste episódio, que eu acho que foi um bocadinho mais, um tema muito específico, uma coisa muito prática, mas que eu queria realmente trazer para aqui, porque é uma dúvida que eu ainda recebo muitas vezes em consulta, sobretudo quando recebo adolescentes ou jovens que vêm à consulta com os pais que querem realmente mudar o seu padrão alimentar e os pais têm muito medo que por ainda estarem em desenvolvimento e em crescimento estejamos de certa forma a comprometer o seu crescimento, a sua formação óssea, o desenvolvimento hormonal, etc. Portanto, não há razão para preocupar. Agora, como em tudo, a nossa alimentação tem que ser rica, tem que ser variada, tem que ter um bocadinho de todos os tipos de alimentos e de todos os tipos de nutrientes. Ok? Espero que tenham gostado. Desculpem a minha voz e a minha forma nasalada de falar. Já sabem que estamos a gravar alguns episódios em conjunto no mesmo dia e, portanto, eu estando assim neste estado, olhem, desculpem. Mas cá vos encontro na próxima semana. Espero com uma voz um bocadinho melhor. Um beijinho. Até à próxima.